Olá, o nosso grupo vai falar sobre o manejo de plantas daninhas na cultura da soja e milho. Nós temos como discentes Stephanie Teles, Jonathan William, Leiliane Dutra, Nayara Stephanie e Tainá Medeiros, e como docente o Dr. Fabiano Gama. Bom, aqui de início nós colocamos uma frase de Lorentz que fala que as plantas daninhas são aí as responsáveis por causar as maiores preocupações e danos econômicos no que diz respeito à redução da produção agrícola. E fala também que essa redução da produção agrícola ela corresponde aí de 30 a 40%. Bom, as plantas daninhas, quando instaladas ali na lavoura, elas vão exercer uma competição com a cultura principal. No nosso caso, a cultura principal, as culturas principais são soja e milho. E essa competição ela vai ocorrer por causa de luz, da água, de minerais, por espaço também, né? Ela vai ali, entre aspas, brigar com a planta por causa de espaço, e tudo isso vai prejudicar a planta, a cultura principal que a gente tem ali, até mesmo porque as daninhas elas são altamente competitivas. Quanto aos métodos de controle, nós vamos falar sobre os métodos antes da semeadura e após a semeadura. Os métodos de controle antes da semeadura, nós temos o controle preventivo. Quanto ao controle preventivo, como o próprio nome já diz, ele visa prevenir, né? Então, ele procura evitar que plantas indesejadas elas adentrem a lavoura e com isso causem prejuízo. Muitas das plantas, às vezes tem algumas plantas que elas são de difícil controle. Então o controle preventivo ele já vem para evitar que essas plantas se instalem ali na lavoura e prejudiquem. E aí nós colocamos aqui dois exemplos que geralmente os produtores usam, que é o de escolher sementes confiáveis, né? Então o produtor, quem quer plantar soja, quer plantar milho, ele não vai ali escolher a pior semente. Ele vai escolher uma semente que seja confiável e que tenha que possa proporcionar para ele pelo menos um pouco ali de conforto quanto ao investimento que ele está fazendo, né, naquela semente. E a limpeza rigorosa de implementos e maquinários. É importante essa parte, então muitos produtores eles têm esse cuidado de quando uma máquina ela está numa área infestada, ali o processo de deslocação dela para uma área que está entre aspas limpa, ele vai ter todo esse cuidado para evitar que as plantas da área infestada sejam transferidas para a área que está limpa. E o controle cultural. O controle cultural ele vai ter um enfoque ali no favorecimento da planta, da cultura instalada, para que ela possa se sobrepor sobre a planta daninha. Então ele vai tentar promover ali um crescimento da planta, da cultura que está instalada. E aqui nós colocamos o plantio direto, né? Uma vez que ele é uma forma de manejo ali do solo que vai aumentar a produtividade da planta. Então, a partir do momento que aumenta a produtividade da planta, ele vai aumentar também o grau de competitividade dessa planta. Ela vai sombrear as plantas que estão sobre ela, e tudo isso vai proporcionar que essa planta se sobressaia sobre as plantas indesejadas daquele local. E aí nós temos também, dentro do controle cultural, a rotação de culturas. No caso da rotação de culturas, ela vai promover ali uma diversificação do ambiente, e isso vai acabar fazendo que haja uma redução ali na seleção das espécies e vai diminuir a ocorrência daquelas espécies de difícil controle. A gente tem também, dentro do controle cultural, a integração lavoura e pecuária. Mas por quê? Quando esse conjunto lavoura-pecuária ele é bem manejado, ele também se torna altamente eficiente. E isso vai fazer com que haja uma supressão das plantas daninhas ali daquela área. Outra coisa que a gente tem é o
consórcio, né, consórcio de cultivos ali, e aí a gente estava pesquisando e viu como exemplo o consórcio do milho e da braquiária. Então, o pessoal planta milho e braquiária junto. Após a colheita do milho, a braquiária ela vai crescer e ela vai meio que suprimir ela vai suprimir as plantas daninhas daquele ambiente. Ela vai sombrear, ela vai, né, tampar, e aí vai diminuir, vai fazer com que essas plantas tenham mais dificuldade para sair. E dos métodos de controle de plantas daninhas depois da semeadura, nós vamos ter aqui, principalmente após a semeadura, o que vai atuar é o método de controle químico. Então, nós temos herbicidas que são pré-emergentes, herbicidas pós-emergentes, tem a parte de monitoramento ali da área e os tratos culturais também entram aqui ainda. E os tratos culturais vão ser aqueles que vão buscar fazer com que a planta ela esteja saudável, com que ela se desenvolva bem, para que ela possa se sobressair sobre as plantas daninhas. Bom, eu vou realizar a apresentação sobre a cultura da soja. O Brasil é hoje o maior produtor mundial de soja e apresenta uma produção de cerca de 337,298 milhões de toneladas, com uma área plantada de cerca de 122 milhões, 647 toneladas milhões por hectare, né, no caso de área plantada, e essas informações são da safra 2019 e 2020. Rondônia hoje possui uma área plantada de cerca de 348.000,4 hectares, produção de em média de 1.233 toneladas e uma produtividade variando em torno de 3.268 quilos por hectare. A população hoje de plantas é em cerca de 300 mil plantas por hectare, com um espaçamento que pode variar de 0,45 metros e cerca de 13 plantas e meias por metro linear. Mas essas informações elas podem variar de acordo com as características de cada cultivar. Pode variar de 10 a 12 a 13 plantas, né, por metros lineares e de 300 a 350 mil também plantas. Vai depender de acordo com cada característica. Falando em cultivares, as principais cultivares que são cultivadas, no caso, em Rondônia, é a Desafio, Bônus, Cristalino e a Ultra. Dentre elas, a Cultivar Desafio, que possui a tecnologia RR, ela possui um ciclo de 105 dias, população de plantas que pode ser de 350 mil plantas por hectare, a mesma possui um alto potencial produtivo com um hábito de crescimento indeterminado. O seu índice de ramificação da cultivar ele é baixo, sendo que ainda moderavelmente resistente ao acabamento. Hoje, a Cultivar Desafio é uma das mais utilizadas dentro do estado de Rondônia, por isso realizamos o destaque dessa. Quanto ao plantio da soja em Rondônia, ele pode variar desde outubro até dezembro, né, normalmente. Isso aí vai variar de acordo com a época de estiagem ou das chuvas, né, no caso em Rondônia, como aconteceu no ano passado, que a estiagem ela acabou se estendendo um pouco mais e acabou, em algumas áreas, o plantio iniciar um pouco atrasado. Consequentemente, atrasou um pouco a colheita e o início do plantio do milho. E a colheita dentro do estado de Rondônia ela pode variar desde janeiro até abril. Dentro do manejo de plantas daninhas na cultura da soja, é importante ressaltar o período crítico de prevenção, né, da interferência. Porque neste período, as práticas de controle elas devem ser efetivadas e adotadas. E ele pode variar, assim, desde os 20 a 30 dias após a emergência da planta. Esse período, ele vai terminar quando a planta estiver no estágio fenológico V4, V5, por aí. E o V5, ele vai ser bem identificado quando a quarta folha trifoliolada, ela estiver bem desenvolvida, as suas raízes também já vão estar praticamente todas bem desenvolvidas, e a partir daí a planta ela vai começar, a cada 3, 4 dias, ela vai apresentar um surgimento de uma nova folha.
E a partir daí ela vai começar a se preparar, né, para iniciar o seu máximo potencial produtivo. Dentre os principais herbicidas que são recomendados para a cultura da soja no estado de Rondônia, esses aqui são os mais utilizados, tanto para folhas largas como para folha estreita. Os da folha estreita geralmente são os graminicidas, né, que normalmente apresentam um mecanismo de ação da inibição da acessease. Existe algumas exceções, mas no geral a maioria utilizam esse mesmo mecanismo de ação. O clamazone, ele apresenta tanto opção graminicida, como ele também combate algumas folhas largas, né? Que serão descritas na sua bula. As principais plantas daninhas da cultura da soja, monocotiledones, elas são trapoeraba, capim-colchão, capim amargoso e o fedegoso. As eudicotiledones são o carrapicho rasteiro, a apaga-fogo, caruru, picão preto, a erva de Santa Luzia, buva, leiteiro, a corda de viola, guanchum, erva quente, beldroega, a poaia branca e a erva de touro. Todas elas são de grande importância, porém existem algumas que estão se destacando um pouco mais, principalmente porque elas estão se alastrando nas lavouras e o seu combate está cada dia um pouco mais difícil, porque elas estão apresentando resistência aos herbicidas que estão sendo utilizados. E algumas dessas vão ser destacadas de acordo com a apresentação, assim como o capim amargoso, que é uma das plantas daninhas que chegam a atacar as lavouras de soja de maior importância econômica, né? E o capim amargoso, ele apresenta ciclo perene, é uma planta C4, e nos seus primeiros 45 dias de vida, a sua emergência e apresenta um desenvolvimento um pouquinho mais lento, o que pode facilitar o seu combate através do controle cultural, ou seja, você realizar o plantio de plantas que podem causar o sombreamento nesta planta pode ajudar na sua redução, porque a partir do momento em que você deixa passar esses 45 dias de vida, ele começa a acelerar o crescimento, estabelecer as raízes e perfilhamentos, e também vai começar a formar os rizomas. E aí, com 70 dias, ele já apresenta a emissão de inflorescência. E a sua emergência, ela pode ocorrer o ano todo, que é o que dificulta, né, ainda mais o seu controle. A resistência, ela veio através de utilização sempre do mesmo herbicida, né, no caso, com o mesmo método de mecanismo de ação, e acaba desencadeando uma adaptação do biótipo da planta, que é o que aconteceu no caso do glifosato, que em 2005 foi identificado lá numa lavoura do Paraguai como o primeiro contato, né, de resistência do capim amargoso para o glifosato. E aqui no Brasil foi no ano de 2008, numa fazenda ou numa lavoura lá no Paraná. Quem descobriu e quem foi o pesquisador responsável foi um da Embrapa Soja, Fernando Adegas. É muito importante evitar que essa cultura ela não forme touceiras, porque daí o controle vai ficar bem mais difícil, porque ela vai estar uma planta bem estabelecida e a resistência vai estar bem em evidência. O Cleitodin, ele apresenta cerca de 87 a 91% de eficácia no controle desta planta daninha, e existe a mistura, né, do Cleitodin com o fenaxaprop-etil, que possui inibidor, como mecanismo de ação a inibição da acessease e a utilização do Cleitodin sozinho também. Outro herbicida utilizado, que é um graminicida também, é o aloxifop. A reprodução dessa planta daninha, ela ocorre por sementes e por alguns curtos rizomas. E o seu prejuízo na lavoura ele pode passar até de 20%, se não for combatido a tempo. O uso do flioxazir mais o imazepapir, que é utilizados na pré-emergência, também apresentaram bons resultados. Pode ser realizado essa aplicação em 3 aplicações, né, para plantas perenes. A primeira, geralmente, eles utilizam um glifosato mais um graminicida. Na segunda, para rebrota, uma ação por contato. E o terceiro, não utilizar o da primeira aplicação. A buva. A buva, hoje, ela é uma planta daninha que está causando bastante prejuízo, principalmente em lavouras de soja também, né?
porque é uma planta que apresentou resistência a mecanismos de ações e a herbicidas muito utilizados, né, no nosso meio, como o glifosato, e entre outros, paraquat e principalmente os inibidores de ALS, que são muito utilizados. A buva, ela pode chegar até 150 centímetros de altura, ela possui uma fácil disseminação, né, através do vento, e ela é muito tolerante a condições de seca. Uma planta, ela é capaz de produzir até de 100 a 200 mil sementes, né, por planta. Só que elas não possuem dormência, né, porém elas têm uma ótima germinação de 20 a 25 graus Celsius. E esses danos, né, que a duva pode trazer a uma lavoura, pode chegar em até 80%, ou seja, a partir do momento que se alastra numa lavoura, ela domina o local, porque ela vai acabar vencendo tanto na competição de água, por nutrientes, por espaço, luz, tudo, né? E alguns métodos que são utilizados para prevenção ou tentar controlar essa população de buva no local, pode ser a utilização de rotação de princípios ativos, né? Sempre não utilizar o mesmo para tentar evitar a questão da resistência, ou utilização de misturas, né? De mecanismos diferentes. A utilização da rotação de cultura, que é com a ideia de quebrar o ciclo dessa planta, e estar sempre limpando os maquinários e os equipamentos, que é para não carregar sementes e nem pedaços da planta dentro da lavoura. O amendoim bravo. O amendoim bravo, ele é outra planta daninha que tem causado bastante prejuízo econômico para os produtores. E dentro das alternativas, para tentar controlar o amendoim bravo, está sendo mais utilizado mesmo o controle químico, a utilização de herbicidas. Uma vez que essa planta ela apresentou resistência ao glifosato, é fundamental que tem que realizar esse controle químico quando a planta ainda apresenta um tamanho inferior a 10 centímetros, porque daí a eficiência vai ser bem maior, né? E as suas chances também. Até porque ela tem um ciclo muito curto. Consequentemente, ela vai crescer muito rápido e ela pode acontecer o contrário da planta anterior, né? Do amendoim bravo, se não me engano. Porque ela cresce rápido e o amendoim bravo que acaba gerando um sombreamento na cultura principal, né? E quando você realiza a aplicação desses herbicidas das plantas, né? Quando elas têm até 6 folhas, a eficiência dessa aplicação ela pode chegar em até 90%. Ou seja, as chances de controle são muito grandes, mas tem que realizar ela no tempo certo. E o que é muito utilizado pelos produtores é a associação do glifosato com inibidores de ALS, Protox, né, da proteína, e do fotossistema 2. Os danos, né, que são associados a essa planta são principalmente porque ela realiza a competição de tanto nutrientes, espaço, água e luz com a cultura principal. E geralmente ela acaba vencendo, porque como ela cresce muito rápido e se alastra fácil, ela acaba dominando o local, né? E ela possui uma capacidade de germinar muito boa, por quê? Porque as suas sementes, ela tem a dormência. Ela pode ficar dentro do solo em até 12 anos ainda sendo viável. E ela pode chegar a germinar em até 12 centímetros de profundidade. Ou seja, ela possui uns mecanismos próprios dela que facilitam bastante a sua repercussão e dificultam o seu combate, né? Alguns dos herbicidas que são muito utilizados é o glifosato, o imazethapir mais glifosato e lactofen mais glifosato, que no caso é um inibidor de protox, e o imazethapir inibidor de ALS, como eu já havia falado. Associação do glifosato com inibidores de ALS, protox e fotossistema 2 é bem utilizado para tentar combater essa planta daninha. O capim-pé de galinha. O capim-pé de galinha, hoje, ele está sendo considerado como uma das 5 maiores plantas daninhas que está trazendo mais problemas no mundo, né? E ela é uma planta anual perene que forma toceira e ela tem reprodução por semente. Cada planta ela pode produzir mais de 120 mil sementes, né? E o que está preocupando bastante os produtores mais é porque o número de casos de resistência ele pode chegar em até 8 mecanismos de ação, né? Aí, no caso, vai dificultar bastante, porque o seu ciclo de vida ele pode durar cerca de 120 a 180 dias. Então, é muito, muito importante realizar
o correto controle, né, dessa planta. E ele pode ser, ainda mais importante porque essa planta ela pode ser utilizada como ponte verde, ou seja, ela pode ser, ela pode trazer doenças para a planta principal, como a soja. O cleitodin e o glifosato associado um ao outro, eles apresentaram um bom controle, mas quando é realizada a aplicação na planta de até um por filho. Ou seja, o controle tem que ser realizado muito precocemente, porque a partir do momento que você deixa a planta se estabelecer, a planta formar toceira, ela vai dificultar ainda mais o controle, porque daí ela vai apresentar resistência forte, né, quanto ao herbicida e dificilmente você vai conseguir retirar ela daquele local. Os herbicidas mais utilizados, no caso, são graminicidas, que é o inibidores de ACCase, como cleitodin, glifosato, aloxifop. E as misturas deles que são também muito utilizadas, e principalmente cleitodin e glifosato junto, eles estão apresentando um bom resultado, mas é nas condições em que já foram apresentadas, quando realizadas com plantas com até 10 centímetros e até 6 folhas. Bom, vou falar um pouco da cultura do milho. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo. Na safra 2019-2020 produziu 104,9 milhões de toneladas em uma área de 18,4 milhões de hectares. Rondônia apresenta nos plantios uma população de 60 mil plantas por hectare, no espaçamento de 0,45 metros, média de 2,4 plantas por metro linear. O cultivo de milho em Rondônia apresenta uma área de 186 mil hectares, com a produção de 954,2 mil toneladas e uma produtividade de 4,92 quilos por hectare, dados da safra 2019-2020. Já as principais cultivares cultivadas em Rondônia, a gente tem a Pioneer 30F35, da Seedcorp a gente tem o Galo, a Agrosementes AG 8700, da Pioneer também a 30F53, da Agroeste a AS 1820 e também a AG 8480. O milho em Rondônia, produzido na segunda safra, conhecido como milho safrinha ou também milho de sequeiro. Normalmente seu plantio ocorre entre fevereiro a maio e a colheita vem ocorrer de junho a setembro. As principais plantas daninhas na cultura do milho, a gente tem capim marmelada, trapoeraba, capim amargoso e o capim pé de galinha, com mais destaque para o capim amargoso do capim pé de galinha. São plantas bem mais que trazem mais prejuízo na cultura do milho. São plantas monocotiledôneas. Já as plantas eudicotiledôneas, a gente tem o caruru, picão preto, balãozinho, a buva, o leiteiro, corda de viola, naciba, poia branca e agachuma. Os principais herbicidas recomendados para a cultura do milho são a atrazina, o glufosinato, o glifosato, o tentotrione, o mesotrione e o nicosulfuron. Bom, vou falar um pouco do período crítico de prevenção da interferência, que é conhecido como PCPI. Nesse momento, a planta principal, no caso do milho, não pode ter nenhuma competição com nenhuma outra planta daninha. Então, deve ser tomada algumas medidas de controle. Normalmente ocorre entre os 14 a 42 dias após a emergência da planta, no período denominado de V3, onde a planta de milho está definindo seu máximo potencial produtivo. Por isso, não pode ter nenhuma outra planta competindo com ela por nutrientes, água, luz e espaço. Bom, agora eu vou falar de algumas plantas principais que podem vir a trazer prejuízo na cultura do milho. Primeiro, eu vou falar do caruru. O caruru, ele é uma planta que tem uma capacidade de dispersão bem alta, pode ser disperso por vento, animais, implementos agrícolas, e possui resistência ao glifosato. Seu controle deve ser feito. Seu controle é facilitado quando a planta possui até 5 centímetros de altura
e mais de 8 centímetros já é dificultado, diminui a ação do herbicida. Como exemplo, a gente colocou aí glufosinato de amônio, que é um mecanismo de ação inibidores da glutamina, e normalmente é feito essa aplicação em milhos que possuem tecnologia Liberty Link, que é resistente, né, ao glufosinato de amônio. Também pode ser utilizado o 2,4-D, mimetizador de auxina, e a atrazina, que é inibidor do fotossistema 2. A atrazina pode ser utilizada na pós-emergência, pode ser utilizada antes, durante e depois da semeadura, e também pode ser utilizada juntamente com o glifosato em milhos RR. O capim amargoso, ele é um pouco mais difícil de ser controlado, por se tratar também de uma gramínea, assim como o milho, e também pelo fato dele possuir uma grande quantidade de semente e fácil dispersão. Outra característica é que após 45 dias de sua emergência, dificulta pela formação de rizomas. É importante, então, fazer o manejo antes da semeadura, por conta da quantidade de herbicida ser limitada, quando ele está presente juntamente com o milho, por conta dos dois ser gramíneas. Como exemplo, aí a gente tem o pré-emergente, o metacloro, que tem um mecanismo de ação que ele é inibidor da divisão celular, e também o nicosulfuron. O nicosulfuron ele é um pós-emergente, inibidor da ALS, e ele vai poder ser utilizado quando as plantas tiver até 3 perfilhos. E também a gente pode utilizar também no capim amargoso o glifosinato, também em milhos que possuem a tecnologia de Liberty Link. Agora eu vou falar um pouquinho do capim pé de galinha. Também é de fácil dispersão devido à grande quantidade de semente. E esse capim, ele perfilha muito cedo. A partir de 3 perfis, o produtor já fica meio... tem que ficar meio esperto, porque ele já começa a ter problemas com o controle. Então, até 2 perfis, o produtor já tem que fazer o seu controle. Para pré-emergente, coloquei o metocloro, que ele vai controlar o banco de semente que está no solo. Ele é um inibidor da divisão celular. E para pós-emergente, tem o nicosulfuron, que também pode ser utilizado o atrazina mais o mesotrione. E nesse caso aí, em plantas em algum estágio inicial. Já para plantas adultas, ainda não tem um herbicida com controle eficiente. Agora eu vou falar um pouco da buva. A buva tem uma grande capacidade de disseminação de semente. Para pós-emergente, pode ser utilizada a atrazina mais o tempotrione, e em milhos com tecnologia Liberty, né? Liberty Link, a gente pode utilizar o glufosinato de amônio, mecanismo de ação inibidor da glutamina, e o atrazina mais temporina, a gente tem o fotossistema 2 e o da biotística carotenoide. Isso para buvas pequenas, né? Porque quando a buva já está grande, dificulta muito o seu controle. Ele já não entra no controle químico, né? Mas como uma outra opção que os produtores podem utilizar, consórcio de milho braquiário, para controle de plantas daninhas, em especial a buva. Por quê? Normalmente as sementes da buva, elas são fotoblásticas, elas precisam da incidência solar para elas virem germinar. Com esse consórcio, a gente vai ter a diminuição da incidência solar direta na semente que está no solo. Então, tem diminuição na germinação dessas sementes e, consequentemente, diminuição de competição entre a cultura principal, no caso o milho. Normalmente, pode ser feito com a Braquiária rosaniense, e a gente também tem uso aí como um benefício, né, a cobertura do solo para a próxima cultura.
Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção. As referências utilizadas pelos discentes.